Boa noite. Agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, construindo esse encontro, e desejo que a gente possa ter um encontro afetuoso, de boas trocas e construção de pensamento. Como eu falei anteriormente, eu sou a Raíssa, sou pedagoga pela Unirio e faço mestrado na Unirio também, no programa de pós-graduação em educação, com orientação da Adriane Ojeda. E eu vou pontuar algumas coisas antes, vou falar um pouquinho sobre as nossas convidadas e contar um pouquinho do que a gente pensou para esse encontro hoje. Fiz uma colinha aqui para eu não esquecer nenhum detalhe. Deixa eu abrir aqui. Bom, esse encontro que a gente está hoje faz parte da Semana de Educação da Unirio, da 14ª Semana de Educação Tânia Mara Tavares da Silva, e também faz parte do seminário Frestar, Etos do Cuidado, Encantar Corpos, Educações e Formações, organizado e realizado pelo Grupo Frestas, que pertence também à Unirio. O Grupo Frestas, que é o Grupo Formação e Ressignificação do Educador, Saberes, Troca, Artes e Sentidos, é coordenado pela professora Adriane Ojeda e pela professora Priscila Menezes, ambas professoras da Escola de Educação da Unirio. E o nosso grupo tem como proposta pensar e investigar a formação docente por uma perspectiva estética, ética, poética e política, entendendo que essas dimensões são entrelaçadas, né? O Frestas ele tem diferentes frentes de atuação e pesquisas, e uma delas é o projeto de pesquisa e extensão Etos do Cuidado na Formação Docente, potencializando o corpo, o movimento e a arte como dispositivos do sensível. A gente realizou esse projeto de pesquisa e extensão durante 2 anos. É um projeto que é contemplado pelo edital de auxílio da a pesquisa da FAPERJ. E o que a gente investigou, né, com esse projeto? Qual era a nossa proposta? Entendendo que a gente está inserido num contexto de exaustão e adoecimento individual e coletivo, e pensando nas consequências extremas e negativas da ação do capitalismo sobre o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa relação com o mundo, a nossa construção de sentido de sociedade, a gente buscou investigar o que a educação tem a ver com isso, né? Como é que é ser professor e professora dentro desse contexto? Como é que a formação docente é influenciada e influencia nesse contexto? E o grupo Frestas, né, acredita que um caminho possível seja pelo corpo, o movimento e a arte. E aí, nesse caminho, a gente pesquisou e realizou diversas ações, né, durante esses 2 anos, e uma dessas ações foi um curso para professoras da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que foi realizado em 2024 e 2025, com diversos encontros para pensar e construir uma educação e uma formação sensível de corpo inteiro, com arte, movimento, e pensamento, né, crítico, político, sobre tudo isso que a gente vinha investigando e coletando. Uma das formas que a gente pensou de comunicar e compartilhar um pouco do que a gente construiu nesses 2 anos de pesquisa e do que a gente vivenciou no curso também, foi justamente construindo esse seminário. O seminário já teve alguns outros encontros, esse é o nosso último encontro do seminário, e, além do seminário, a gente também fez uma exposição e produziu um livro-objeto. Então, achei importante, assim, a gente pensou ser importante dar essa contextualização de onde surgiu, né, essa conversa que a gente está tendo hoje. E, bom, então hoje é o último dia do nosso seminário e a gente vai fechar de uma forma muito linda aqui também na Semana de Educação da Unirio. Então, o nosso encontro hoje recebeu o nome de Frestariando em Roda, Cuidado, Encantamento, Educação e Arte. E aqui a gente se propõe a pensar, né, diante dessa contextualização que eu já fiz, o que a relação da arte com a criação diz sobre a educação e o que esse espaço e tempo que é a educação nos conta sobre criação. E aí um ponto importante é que a gente não pensa educação e arte, mas educação com arte, pesquisa com arte.
E isso é uma diferença importante porque a gente parte do entendimento da arte não só como um campo de produção de materialidades, mas como um campo de relação com o mundo, construção de conhecimento e um campo de criação de realidades. E então a gente entende a educação como um espaço e tempo de construção de relação e conhecimento, e por isso é artística, criadora, e a gente entende a arte também como um espaço e tempo de criação e relação, né, de conhecimento, e por isso ela também é educativa e pedagógica. Então aqui a gente quer pontuar, né, que a arte e a educação elas se encontram, se emaranham, onde uma não coincide com a outra, mas elas se confundem. E aí outro ponto também importante é que a gente entende a arte e a educação como um fenômeno da vida, né? Como forças do que pode ser a vida. E a gente pensou também, já que uma das nossas produções foi o nosso livro, foi um livro pensado coletivamente. A gente escolheu algumas palavras que surgiram durante esses 2 anos de pesquisa, né, que a gente entendeu que eram relevantes. A gente pediu também para as professoras que participaram do curso dizerem, né, algumas palavras, e aí a gente selecionou essas palavras e conceituou elas a partir do que a gente pesquisou, estudou, investigou e, sobretudo, vivenciou. E uma dessas palavras é arte. Então, eu vou ler aqui o que a gente entende como arte e está no nosso livro. Arte. Dá fome e alimento. Pesca vazios com instrumentos do impossível. Faz do impossível uma pele do real. Acorda aberturas, toca, critica, encanta. Produz modos de existir, perceber e habitar mundos. Gestada pela força criadora, constitui um campo epistemológico que opera nas relações entre seres, saberes e materialidades. Desvela a afinidade fundante entre conhecer e criar. Campo de abertura corpo-mundo para modos outros de produzir conhecimento. E como diz Paulo Freire, né, o patrono da nossa educação, a educação é uma obra de arte. É nesse sentido que o educador é também artista. Ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo. Então, acho que essa fala do Paulo Freire conta um pouquinho do que a gente deseja conversar hoje no nosso encontro. A gente quer, né, pensar a relação entre corpo, arte, educação, materialidade e gestos cotidianos, né, dentro e fora da sala de aula, e como essa relação nos conta um pouquinho sobre o modo que habitamos e construímos o mundo, e como a criação pode ser caminho de transgressão desse estado de exaustão e adoecimento. Então, para a nossa conversa hoje, a gente convidou 3 artistas e educadoras. Elas ministraram aulas no curso que a gente ofertou, né, para os professores da rede municipal. E, bom, vou apresentar um pouquinho do que elas são, se isso é possível, em poucas palavras. Então, nossa primeira convidada é a Bia Jabor. Ela é artista, educadora e curadora educacional, com larga experiência em idealização e implementação de projetos na área da educação, em museus, de educação infantil, programas de formação e consultorias. A nossa mais nova mestranda em educação na Unirio e especialista em escutas antropológicas e poéticas das infâncias, integrante do Grupo Frestas e atualmente está coordenando o programa educativo do Projeto Maravilha no Parque Bondinho, Pão de Açúcar. Nos últimos anos, ela vem se dedicando ao trabalho com as infâncias e nas relações da criança com a natureza em estado de arte. Ela fez formação em Reggio Emílio, na experiência educativa AEIOTU, da Colômbia, e faz parte dos movimentos Quintais Brincantes, do Grupo Aprendizagens da Associação Selvagem, também do coletivo A Vez e a Voz das Crianças, e é sócia fundadora da Casa 38. A nossa outra convidada é a Virna Benvenuto, é artista, pesquisadora,
e educadora, professora de artes visuais no CAPA UFRJ, nossa doutoranda em educação aqui também pelo Programa de Educação da Unirio, investiga relações entre processos de criação e formação docente e atualmente dedica-se a estudar os gestos criadores entre corpo e barro. Também integrante do Frestas e colaboradora do projeto Desenhança e ceramista no ateliê Cala Ateliê Tempo. E a nossa outra convidada é a Carol Coni, que é artista, professora e pesquisadora, doutoranda em artes da cena na UFRJ, mestre em educação aqui pela Unirio, junto com o Frestas, e formada em dança pela Faculdade Angel Viana. Foi integrante do grupo do circo Intrépida Trupe, com sólida trajetória nas artes cênicas, atuou e criou diversos espetáculos e projetos audiovisuais, participando de festivais e residências nacionais e internacionais nos últimos 10 anos. Ela é integrante aqui do Frestas e também do Traço, da UFRJ. Então, pensando sobre a exaustão e os gestos cotidianos, a gente pensou nesse encontro como um sonho, né? Que é um gesto que pode aparecer todo dia para nós, apesar de cada dia ficar mais difícil de sonhar. E a gente está pensando aqui o sonho não apenas como uma parte do tempo em que a gente está dormindo, mas como um espaço de experimentação, comunicação e criação para além da pele. Né? Um espaço de relação entre humanos, não humanos e mais que humanos, e um tempo onde a gente se encontra com uma memória do que ainda vai acontecer, né? Como um ateliê do que a gente pode ser no mundo. E aí, entendendo que a gente não precisa dormir para sonhar, que a gente pode sonhar acordada e de modo coletivo, a gente quer propor esse encontro como um sonho coletivo. Bom, aqui é legal a gente falar que é um encontro bem experimental e que tem um caráter ensaístico, assim. A gente pensou algumas formas desse encontro que é online, né, que a gente está se vendo aqui pelas câmerazinhas, pelos quadradinhos, a gente pensou como é que a gente pode se aproximar mais, mesmo que de um modo remoto. E aí a gente queria propor, vou dar um tempinho aqui, de vocês irem coletando algumas materialidades, alguns objetos que estejam por perto de vocês. Então, pode ser folhas coloridas, um tecido, uma planta, tesoura, o que vocês tiverem perto de vocês, né? Não sei, livros, e que vocês fiquem com esses objetos e que durante a nossa conversa a gente possa relacionar essas materialidades com o pensamento que a gente está construindo e conversando, e que a gente possa experimentar, apresentar essas materialidades na nossa câmera e pensar essa ideia de forma e conteúdo e como elas se relacionam. Então, vão pegando aí, coletando objetos e materialidades diversas para que a gente possa ter essa interação. E também a gente queria pedir que vocês peguem papel e algum riscante, né, caneta, lápis, enfim, que se a palavra também, né, for uma materialidade que vocês queiram compartilhar, que vocês possam através do papel e que, né, a gente possa compartilhar na nossa câmera. Bom, então, para começar, depois dessa longa e enorme fala e contextualização, a gente vai apresentar algumas imagens como um modo de experimentar uma espécie de silêncio, né? Como se fosse o silêncio que precede o sonho que é sonhado acordado, né? O sonho que a gente sonha quando a gente vai dormir também, a gente quer construir essa ideia de um silêncio para a gente desacelerar e começar a entrar nesse sonho conjunto que a gente quer construir. E aí, o Deleuze fala uma coisa que é bonita, assim, né? Que nesse mundo barulhento e acelerado, o Deleuze é um filósofo, né, francês, ele fala que nesse mundo barulhento e acelerado, né, o silêncio pode ser a suavidade de não ter nada a dizer, direito de não ter nada a dizer,
pois é a condição para que se forme algo raro ou rarefeito que merece um pouco ser dito. Então, é um silêncio que não pretende calar, mas que pretende encontrar palavras de outras formas, né? Outras palavras. E se vocês desejarem registrar esse algo rarefeito que pode surgir com as imagens que a gente vai apresentar, vocês podem compartilhar aqui no chat também. Então, vamos para esse tempo do silêncio com as nossas imagens e depois a gente dá continuidade ao nosso encontro.
Gente, eu queria dizer que eu tive um sonho. E o sonho foi esse encontro. Eu sonhei com esse encontro. Eu andei sonhando com a invenção e a experiência do encontro. Na vivência, o encontro de múltiplas vozes e vidas entre arte e educação, fomos atravessadas pelo desejo de transbordar pela experiência, através do corpo, da matéria, do gesto, dos sentidos, das imagens, das palavras, silêncios cheios de pensamento e costuras. Apesar do processo ser visual, ele não é só visual, ele é relacional. O que estou fazendo, na verdade, é relacionar coisas pensando. É uma frase do artista Luiz Zerbini. É um pensar fazendo do artista que pede estado de presença. Corpo, materialidade, sentidos, mesmo dentro desses quadradinhos delimitados da experiência virtual que a gente está compartilhando hoje aqui. Essa escrita, esse depoimento que eu trago aqui hoje para vocês, traz a costura e os alinhavos de pensamentos de teóricos, artistas e trechos das conversas fluidas que aconteceram entre nós, pensando esse encontro para vocês. Eu, Raíssa, Carol e Virna. Como eu olho um processo, aquilo que a gente criou nos olha de volta. No fundo, vemos aquilo que não está lá, mas que nos olha de volta. O que nos olha não é apenas o que está nos nossos olhos, mas toda a história contida em um ato presente. Como diria o filósofo Didi Uberman, o que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha. Como povoar outros espaços, caminhos pelo corpo? Queremos inventar a partir do concreto. A mão que dança, que fala, gestos do cotidiano, o corpo que sente, que se comunica, e a matéria do mundo que passa a ser corpo. Corpo, matéria e os materiais de criação no campo da educação. Processos artísticos como pesquisa, pensar junto, no coletivo. Uma conversa, costura, em fluxo. Um pensar-sonho coletivo. Irna, você acha que é possível sonhar na sala de aula? Bom, começar a aula com uma pergunta. Com o que vocês têm sonhado? Você sonhou essa noite? Vocês sonharam? Eles contaram seus sonhos e inúmeras sensações. De acordar num susto com o coração acelerado dentro do próprio sonho. Ela disse que para sair do sonho precisa encontrar um pouco de água, uma água no sonho, uma água de sonho e precisa tocar essa água. Ele disse que estava de cabeça baixa na sala de aula, quase dormindo sobre a mesa para poder sonhar. E o colega ao lado foi logo dizendo: então, quando acordar, você vai ter que contar seu sonho para gente. Às 7 da manhã, numa sala de aula, pode haver um onirismo curioso e provocador de escutas. Como escutamos uns aos outros? Como escutamos uns aos outros desde os nossos sonhos? O que os sonhos uns dos outros podem nos fazer escutar?
E que sonhos essa escuta pode fecundar? Ele disse: para mim, sonho tem a ver com espiritualidade. Não sei como funciona em outras religiões, na igreja, mas na minha religião, quando você sonha com água, mar ou alguém que está se afogando, é porque Iemanjá quer falar com você. Aí talvez você precise ir num terreiro. Comentei que para os Yanomami o sonho tem centralidade na vida. É com um sonho, esse mundo tão real, que movemos a matéria da vida. Com o corpo cansado, sobre a cama, fechei os olhos. Desci, 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 desci e estive no centro da Terra. Vi que a primeira letra do mundo era um O, maiúsculo, traçado sobre a terra ao redor do meu corpo em posição fetal. Pelo toque da terra, me sinto mais terra. Com o tato, aprendo a caminhar no escuro. E já salivo a umidade do mundo. Carol, vem sonhar comigo? Eu ando sonhando com o mundo, a mão e o pensamento. Mundo, um procedimento, um recorte. Uma coleção de imagens, papéis, texturas e cores. Cores, texturas, imagens, papéis que constroem relevos. Uma composição de elementos heterogêneos que montam e desmontam narrativas, pensamentos e geografias. Uma prancha, uma montagem, uma mesa de trabalho, em pequena escala tátil. Mão, pele, osso, sangue, calos, linhas, unhas. Membro eloquente que se move constantemente, às vezes a serviço da produtividade, outras vezes à disposição da inutilidade, no prazer de tocar em coisas invisíveis. Bailarina e escultora, corta o ar e dedilha espaços de umidade extrema. Pensamento. O mundo na palma da mão. A delicadeza de manusear coisas pequenas. Embrulhar, apalpar, sustentar, contemplar, suspender, escavar, segurar, envolver, soltar. O quê? Agarrar o quê? Sustentar o quê? O pensamento manuseia o mundo, enquanto o mundo manuseia o pensamento. Manusear mundos. O mundo na palma da mão é pensamento. Com a mão e os dedos completamente abertos, o mundo escorre. Com a mão e os dedos fechados, o mundo sufoca. Para que o mundo se mantenha na palma da mão, é necessário um movimento constante. Fechar, abrir, soltar, pegar, jogar, lançar. O mundo como um procedimento artístico, construído através do fazer da mão e seus movimentos. Somos artistas e educadoras. Nós somos propositoras. Nós e também vocês. Como nos inspirou a artista Lygia Clark, com seu manifesto, nós somos os propositores. Somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Queremos amolecer o mundo pela invenção. Queremos experimentar sem perder a borda. Sem perder a borda. Pensar o dentro. Pensar forma e conteúdo. A experiência como materialidade, fundamento. Silêncio em imagens, que constrói o pensamento. Imagens como situação.
esse estado impermeável de estar no mundo em que sou atravessada pelos meus sentidos e tudo parece estar em relação. Estado de arte, estado de escuta, estado de presença. Ou como definiu a artista educadora Stella Barbieri, o estado de ateliê, que tem a ver com uma certa maneira de se relacionar com o mundo e o modo como estamos atentos a ele. A arte tem essa capacidade de nos fazer ver, sentir, pensar em nós, nos outros, nas materialidades do mundo e nos espaços que habitamos. A arte é uma linguagem poética, uma necessidade vital de experimentar as coisas e de construir pensamento. Que necessidade humana é essa de olhar, interpretar, imaginar, inventar algo que não está no mundo visível, mas que vive no mundo do invisível? Algo que te chama, te provoca. Que impulso é esse que subjaz a necessidade humana de criar? O que fez o ser humano da pré-história olhar para um chão cheio de pedras e enxergar em uma delas a potência de ser algo a mais além de uma pedra? De enxergar na matéria a capacidade de transformação pela ação das mãos criadoras e o desejo de ser algo especial. Sonhar com as mãos? O barro nos faz sonhar com as mãos. E sonhar as mãos. Gestos que atravessam tempos pelos nossos corpos até as mãos. Podemos sentir que a terra sonha, diz Glicéria Tupinambá. Escutar o sonho desde a terra é sonhar desde o chão do corpo. Pensar relacionalmente mão-barro, corpo-matéria, implica perceber que estou viva e que habito um corpo que está radicalmente em relação ao mundo. Que me põe em relação a um ecossistema mais que humano. A matéria do corpo se mescla com a matéria da argila. A argila reúne muitos tempos, milênios silenciosos, que no encontro com o corpo falam as mãos. Pegar na mão um pedaço de barro pode ser acarinhar um espaço de tempo. Abrir um vazio no corpo argiloso, um buraco, como um espaço para habitar sentindo, para ver tocando. Um buraco como uma cavidade que amplia sua dimensão côncava-convexa à medida que incorpora a mão que modela e que modela a mão que incorpora, tornando-o a corpo enquanto cria. Me pergunto, o que constrói a força pedagógica, educativa da experiência corpo-barro? Uma montagem mão-barro surge na experiência de modelagem da argila e dilata, estria, alonga, faz emergir certas temporalidades e espaçamentos efêmeros. Um entremundos trançado pela linha de fissura, o vivo do agora, porque é informação. Penso como fazer buracos. Faço buracos e minha mão já é outra. Agarro o mundo melhor do que ontem e as palavras começam a jorrar. O barro puxa as minhas palavras à medida que as minhas mãos ressecam. O barro puxa a água da palavra. O barro ensina a sentir. Ao trançar educação e criação, como nos convida o mestre Nego Bispo, ao pensar uma educação para a vida, penso na correspondência entre mão e barro, que faz emergir gestos que evidenciam e ampliam o nosso vocabulário telúrico. A processualidade é a dança da animação. O barro nos anima à medida que o tocamos e somos tocados por ele. Criar arte e criar educação como experiência ecológica, junto a Guattari,
convoca a pensar estados de nascença, mutação, potencial de mudança, considerando não apenas o processo de criação de uma coisa em si, de um objeto, uma forma, uma escultura, uma peça utilitária, mas nas dimensões da subjetividade, do campo social e do ambiente. Essa trança ecológica é um chamado para abordar o mundo no nível emergente das coisas em formação e transformação. Sonhar com as mãos. As crianças sonham com as mãos. Vocês sonham com as mãos? Essa é uma capacidade que está nas mãos de todas as crianças. Que todos nós fomos um dia. Está na infância de todos nós e a nossa existência está ligada à nossa infância. E brincar é uma das formas de se conectar com a infância que existe em nós. Nascemos com esse impulso criador. E desde bebês estamos investigando, experienciando o mundo através da linguagem do brincar. Mas também da arte, pois as crianças experienciam o mundo através da necessidade criadora vital do ser humano de investigar, de experimentar tudo, as coisas, as matérias e as materialidades com o nosso corpo, com os nossos sentidos. De olhar e se perguntar sobre o mundo sendo atravessado por ele. Para a educadora Maria Amélia Pereira, Papel, que tanto nos ensinou sobre as crianças, tanto a arte quanto o brincar têm o mesmo embrião. O jogo e a brincadeira como percurso, como maneira de percorrer o caminho. Um corpo leve, corpo presente, corpo jogo, corpo infância, corpo natureza que somos, que se conecta, que está em relação. Pois o corpo sabe antes da mente. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Nos falou Ailton Krenak. Meu caminho tem sido pela arte e educação, pela natureza, as infâncias e o brincar. E agora, como pesquisadora do mestrado, eu quero investigar mais a fundo a escuta. Esse meio através do qual tudo se conecta. Precisamos de mais pausas, de silêncio, de menos afazeres, de vazios, para conseguir escutar. Uma escuta ampliada que nos faz ver. Pois ver vai muito além de apenas olhar. Existe um dentro a que precisamos nos atentar e perceber que está lá, nos fazendo ver, sentir, pensar. O que acontece quando o corpo se movimenta com as matérias, sem a intenção de memorizar, repetir ou fixar um modo de montagem ou um modo de pensar? Como as composições de mundos, pensamentos podem intensificar, não necessariamente as coisas em si, mas as dinâmicas criadas entre as coisas. Saberes surgem através de um pensamento humano. Um pensamento que monta, carrega, ordena e desordena. Pegar, compor, mexer, distribuir, organizar, acumular, rabiscar, montar, desmontar. Essa mão, que é uma extensão do cérebro e não um dispositivo separado, controlado por ele, pensa. Se constrói aos poucos uma prática que promove experiência e que insere o corpo integralmente no processo de construção do pensamento. A mão se manifesta como membro do fazer. Ela move coisas do mundo, amassa, aperta e suspende. Mas ela também é feita por ele e se encontra diante das infinitas possibilidades de movê-lo. O mundo é composto a partir de uma dança das mãos, uma dança com as coisas.
E a gente vai sonhar juntas um poema de um artista que eu gosto muito, e que me inspira, me ensina e me move, que é o Luiz Zerbini, no seu livro Rasura. Não é só sobre o que se está vendo. É sobre o que se está ouvindo quando se está vendo. Não é só sobre o que se está ouvindo quando se está vendo. É sobre o que se está sentindo quando se está ouvindo o que se está vendo. Não é só sobre o que se está sentindo quando se está ouvindo o que se está vendo. É sobre o que se pensa quando se está sentindo o que se está ouvindo quando se está vendo. Não é o que se pensa quando se está sentindo o que se está ouvindo quando se está vendo. Não é o que se está sentindo quando se está ouvindo o que se está vendo. Não é o que se está ouvindo quando se está vendo. É só o que se vê. Bom, pessoal, acho que era isso. A gente estava muito afim de experimentar como poderia ser esse encontro, conversa, sonho, suspensão, silêncio, palavra, arte, educação, educação com arte, pesquisa com arte, com vida. E a gente pensou nisso, a gente queria ouvir um pouquinho vocês, se, né, vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer perguntas. Só queria fazer uma pequena observação. As imagens que a gente passou, né, são de artistas, e algumas delas foram de aulas que aconteceram no curso, né, as proposições para as professoras feitas pela Bia, pela Carol e pela Virna. E, bom, quem tiver perguntas, não sei se vocês também, né, Virna, Carol e Bia, querem falar alguma coisa também, mas vou coletando aqui perguntas e comentários para a gente continuar a nossa conversa. Eu acho que talvez a gente poderia até passar de novo as imagens, talvez, deixar elas passando enquanto a gente conversa. Eu acho que elas falam muito, né, de várias coisas que nos interessam, várias coisas que nos mobilizam e que fazem parte também dessa trajetória e que tem a ver com festas, que tem a ver, né, com o curso, que também são vários desdobramentos do que a gente vem fazendo no campo da educação, no campo da arte, né, no campo dessa fusão que a gente entende que é tão importante. E a gente realmente quis experimentar algo novo, diferente, não sei se novo, mas enfim, talvez diferente, né? Acho que não existe novidade mais nesse mundo, mas a gente queria ter a gente escreveu esses textos a partir das coisas que a gente foi pensando, né, e a gente falou, nossa, a gente precisa compartilhar isso, e que imagens ilustram esses pensamentos, essas ideias, o que essas imagens falam, né, o que o silêncio, né, também pode ser tão potente, e as palavras, e como colocar essas palavras, né. Eu consegui ver algumas interações aqui, infelizmente, por conta de muitas telinhas, não deu para ver todas as interações, mas muito bacana, né, assim, esse desejo de participar, de estar, de chegar junto, né, e de viver o que está acontecendo no momento agora, né. Então, foi um pouco essa a nossa motivação, e a gente ficou com essa ideia de sonho, né, que parecia um sonho, tudo isso que a gente estava falando, vivendo, compartilhando, escrevendo, e as imagens, né, e isso veio muito pelo texto da Virna também,
Enfim, então, fica aí aberto para quem quiser comentar. E as imagens seguem passando aí de vocês relembraram. Boa noite. Só queria agradecer mesmo. Eu peço até perdão porque eu peguei o bonde andando, entrei no meio da aula e sou professor, né? E uma das questões que me atravessam, né, é como tornar, né, o espaço da sala de aula um lugar de sonho ou pelo menos de um pouco mais de leveza, né? Esses corpos que chegam ali cansados de várias conduções, integrações e sei lá quantas violências, né? E aí ter que ensinar alguém ou ajudar alguém a desenhar ou fazer gravura, como fazer isso sem considerar esses corpos, né? E, bom, enfim, estou aqui viajando, mas só queria agradecer, porque, assim, eu espero, né, quem sabe, transmitir a poesia e leveza que vocês transmitiram aqui agora para as minhas aulas também. Obrigado, obrigado. Obrigada, Rodney, pelo comentário. A questão do corpo é uma questão muito sensível, né? A gente, Irna, Carol, no trabalho delas também, podem falar um pouquinho. E eu acho que é sensível a todos nós que estamos no campo da educação, né? E eu acho que o corpo foi esquecido, né? A gente esqueceu que a gente tem corpo, a gente esqueceu que somos um ser inteiro, né? E como lidar com esse corpo, com tantas questões, e esse corpo dentro da sala de aula, né? Dentro de estruturas que oprimem, né? Que seguram, contêm esse corpo, né? Então, acho que é um tema muito importante. Eu acho que pela arte, né? Pela sensibilidade, pelas materialidades, né? A arte, ela vem para nos inspirar também a pensar processos, né? Maneiras de romper com isso que é tão, pode ser tão aprisionante, né, de certa forma, e como que a gente, e a arte em todas as disciplinas, né, quer dizer, ela não precisa ser um momento apenas né, da aula de artes, mas como essa linguagem, ela perpassa, porque a arte é completamente transdisciplinar, e ela cabe a qualquer disciplina, a qualquer conteúdo, porque ela fala de vida, né? Ela fala de sentimento, ela vai trazer outras maneiras de pensar a relação com o conhecimento, com os sentidos, com o que a gente pensa, né? Tem que estar presente, na minha visão, a todo momento, em todo lugar. Oi, Robney. Boa noite, pessoal. Agradeço o comentário do Robney. Acho que é uma questão bem sensível, né, para todas nós aqui, para o nosso grupo de pesquisa. Acho que cada pessoa, à sua maneira, que faz pesquisa, né, junto ao Frestas, tem um interesse no corpo, né, como esse território do sensível, como esse lugar da experiência e da produção de afetividade, né, nos processos de educação e de criação. E eu tenho pensado, especialmente nas experiências em contexto de educação formal, nas escolas, também na universidade, como que a gente pode olhar para o corpo, né, reativando ele como essa potência de criação, à medida que a gente reivindica
ações para esse corpo, com esse corpo, que são tão vitais e são tão naturalizadas, né, que a gente às vezes não se dá conta de que fazemos isso todos os dias, como por exemplo respirar, né, como por exemplo sonhar quando estamos dormindo, né, como por exemplo espreguiçar, como por exemplo beber água, né, mas pensando especialmente nos ritmos vitais, nessas pequenas danças, pequenas grandes danças, né, que acontecem todos os dias, como a respiração, como o coração, como os barulhos da barriga, né, o intestino, todos esses movimentos de expansão e contração, expansão e recolhimento que nos ritma na vida, né, e nos sustentam na vida. Como que a gente pode fazer um movimento de reivindicar isso, né, essa lembrança disso, essa memória disso e exercer essa ação, né, como uma preparação para as aulas, mas não só como uma preparação, mas como própria aula, né? Como que isso cabe no currículo, né? Pode caber no currículo, né? Como que o corpo ele ele pode caber no currículo, né? Para além daquilo que a gente, enfim, prevê, ensinar ou aprender, né? Então, também compartilho assim desse sentimento, né? Dessa reflexão do Robin. E aí eu acho que isso também tem a ver com a nossa escolha, né, de pensar esse corpo como território de sonho, né, e de pensar esse encontro nesse formato, né, como de alguma maneira a gente reencontra uma tridimensionalidade do corpo, né, esse corpo que tem uma forma, que tem um contorno, que ocupa um lugar, para além da imagem, né, ele produz imagem nesse momento que a gente está aqui, nos olhando, nos conhecendo através dessas telas, né, mas ao mesmo tempo como que eu ao escolher um objeto e pegar e mostrar, né, como que a própria voz que atravessa, né, as telas e chega aí nos corpos de outras pessoas, né, então tem certas escolhas também que eu acho que de alguma maneira vão convocando o corpo, também como essa matéria de criação. Olá, eu queria agradecer também o comentário. Eu acho que tem uma relação, acho, essa questão da leveza, acho que, claro, tem uma relação também de pensar, né, cada um no seu espaço também, né, não está no mesmo, não tem a presencialidade, então tem uma certa também uma delimitação ali que não é uma sala de aula, né? Então é muito diferente, né? Como que a gente está dentro de uma sala de aula e como a gente está nas nossas casas, nos relacionando criativamente com essa tela, com essa tecnologia. Mas eu acho que em relação ao corpo, em relação a como encontrar, das maneiras que dá para encontrar, eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito de pensar, que é o jogo, né? E eu acho que a gente pensou muito nessa relação de jogo, de como é o jogo de estar cada uma com seus textos, mas como que a gente pode fragmentá-los e quando que entra uma, quando que entra outra, que imagens vão surpreender a gente mesmo, né, enquanto a gente lê o nosso texto, o que Virna vai colocar, essas associações também que se faz a partir de uma disponibilidade mais performativa, que eu acho que pode ser muito interessante, porque a gente tem um jogo de aprendizado aí, né, quando a gente não sabe exatamente o que vai escolher, ou o que vai dizer, ou que quando tem um improviso, eu acho que a gente também descobre coisas que nos surpreendem, né? E eu acho que, claro, que em diferentes lugares, em diferentes escolas, diferentes espaços, diferentes, sempre vai ser algo a se pensar o território, a se pensar aquelas pessoas que estão ali juntas, né? E como que pode ser esse jogo criado coletivamente também, né? Mas eu acho que essa palavra, para mim, é bem forte no meu trabalho e acho que no Frestas é bem forte também. Acho que também tem a ver com criança, tem a ver com escola, né? Tem muito a ver com educação e com arte, a palavra jogo. E eu acho que talvez a leveza tenha um pouco a ver com isso, se não me engano, assim, né? Uma possibilidade de se disponibilizar
o imprevisível, para o inusitado, para o não sei o que fazer, né? Essas coisas que acontecem muito na vida e que a gente tem uma certa, né, às vezes, quando quer controlar demais, às vezes é pior, né? Não sei, estou aqui que às vezes tem que dar um limite, né? Importante, mas também é isso, o jogo também dá o seu limite, né? Enfim, pensando bastante nessa palavra e como a gente compôs o encontro de hoje. Acho que, ouvindo vocês, assim, né, acho que é interessante que a gente fez algumas reuniões para pensar o encontro, né, organizar como seria, e a gente chegou cansada também, né? A gente chegou de noite ou de manhã muito cedo, com o dia todo pela frente, né, com várias questões. Acho que nós chegamos assim também nas salas, né, de aula, nos nossos trabalhos, e foi na criação e no coletivo, a gente pensando como poderia ser legal, qual a forma, uma forma diferente, uma forma inaugural, uma forma acolhedora que nos aproximasse aqui dentro desse contexto remoto, né? Então, pensando modos, né, forma e conteúdo, pela criação, a gente conseguiu sonhar juntas. Tanto que veio essa imagem, veio essa palavra, e os textos se encontraram por esse caminho. Então, fico pensando que uma forma de sonhar na sala de aula é criar junto, é abrir um espaço onde se cria junto, seja pelos gestos cotidianos, né? Então, como a Virna estava falando, né? Beber água, perguntar, vocês têm sonhado? O que vocês sonharam? Alguém quer contar um sonho? Ou se atentar para o fato de que ninguém sonhou na sala de aula, então vamos voltar para casa e antes de dormir pensar sobre o sonho? Ou acho que criar também é contornar, né? Criar contornos, experimentar limites, porque eu gosto de pensar que o sonho é um espaço onde a gente experimenta o que a gente já viveu com outras escolhas. Então, o sonho a gente tem, né, memórias do que a gente já viveu e a gente vai fazendo escolhas, acontecimentos vão sendo experimentados, né? E acho que a sala de aula é isso, é trazer o que a gente vive, né, no nosso dia a dia, o que a gente experimenta e ter a segurança, a possibilidade, o afeto e o coletivo para experimentar outras possibilidades, né, para criar a realidade de outras formas, anunciar a realidade de outras formas. Então, acho que a possibilidade de sonhar na sala de aula com corpos cansados, dos professores e professoras, dos alunos e alunas, né, também esse convite de criação coletivo, né, de perguntas, de gestos cotidianos. Eu acho que uma outra coisa que me vem quando vocês trazem essa questão, principalmente a do sonho, é uma dimensão política da coisa, né? Assim, eu tenho lido muito o sonho pela perspectiva dos povos originários e eles trazem muito essa questão, né, do sonho enquanto uma afirmação política. E fico pensando muito o quanto tirar a beleza, o sonho, fazer com que, né, que a máquina faz com que a gente fique esgotado, cansado, e ao mesmo tempo, sem a possibilidade de apreciar o que é belo, sem a possibilidade de sonhar, sem a possibilidade, até não necessariamente, claro que descansar, mas ainda que não num contexto de descanso, mas essa possibilidade da gente se deparar, olhar para as coisas, né? Olhar, ver, escutar, né? Mesmo que no atravessamento. E é uma das características, né? Justamente é tirar o sonho, uma pessoa que está ali nesse contexto de esgotamento, de cansaço e desmotivação, ela não está sonhando, né? Ela não está buscando coisas que vão para além, né? Então, também é uma pessoa, é um corpo mais dócil para que você possa manipular.
né? Então, também, essa dimensão do sonho enquanto... que é o que Paulo Freire traz muito, né, também, esse sonho enquanto uma dimensão política de alguém que está sonhando e está buscando mover a realidade, né, modificar o cotidiano para que a gente não só resista, mas a gente exista, né? Bom, eu só queria fazer um comentário, porque essa fala da Michelle me mobilizou demais. Eu ia até ficar quieto, mas não consegui, desculpa. Que é muito interessante, porque o Frestas ele tem atravessado a minha vida desde o finalzinho da minha formação em pedagogia lá na Unirio, e as formas como ele aparece para mim num sentido de resgate mesmo, sabe? De eu lembrar, assim, de que é possível, sabe? E lembra, essa atividade de hoje me levou para um lugar de eu lembrar que eu também sou potência de ter possibilidade de sonhar. E aí, no início, quando a Raíssa fala de materialidade, né, tipo, o que vocês têm por perto que fazem você resgatar algo que é muito significante para você, eu sempre anoto, né? Eu apoiei, meu caderno é daqueles tipos moles, né? E eu estava procurando algo para apoiar, e eu apoiei no livro, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E ele é um livro, para mim, que ele perpassa por uma tristeza muito grande para mim, porque é um livro que eu não consigo terminar. É um livro que entra e sai da minha bolsa. E nesse momento ele estava em cima da minha mesa, jogado, assim. Então ele foi a primeira coisa que veio de fácil que eu consegui agarrar para poder servir de apoio, sabe? Então, tipo assim, a gente está tão cansado, a gente está tão esgotado, a gente está tão contingenciado por um mundo que está atravessando a gente, que eu não estou vendo possibilidade de sonhar, sabe? E aí eu preciso sempre falar sobre isso, que o Frestas, ele sempre aparece, eu acho que é espiritual, alguma coisa do tipo, porque ele tá nesse movimento mesmo de resgate, sabe? De eu lembrar que, tipo assim, não, acorda, volta pra vida, sabe? Quando o meu contato inicial foi com a Adriane nas matérias dela, tipo assim, cara, bora, tipo, é possível, é uma possibilidade, sabe? Você não é só um corpo jogado no mundo, não é uma máquina, entende? Tem uma subjetividade que deve ser considerada. E então, quando aparecem algumas imagens provocativas da Unirio, né? E como essas imagens, elas, para muitas pessoas, elas podem ir para o lado da universidade pública, que está sucateada, e que está mesmo, isso é o fato, entende? Mas para mim elas vão para um lugar totalmente emocional, do quanto eu sinto falta daquele espaço. Hoje eu estou estudando na UFRJ, eu estou tendo aula literalmente dentro de um container. Não tem janela onde eu estudo. Eu não consigo ver verde, igual eu via na Unirio, eu não consigo ver, sabe? É muito distante. Então, como o sistema ele vai meio que construindo toda uma estufa para não possibilitar, não criar meios de a gente conseguir sonhar, sabe? Da gente conseguir perspectivas outras. E ainda mais nesse contexto de pós-graduação, eu não sei como vocês estão conseguindo sonhar. Então, tipo assim, sabe? De que forma como vocês estão mobilizando também, sabe? Então, só para fazer esse comentário de como é potente o que vocês fazem, e principalmente para o campo da pesquisa, mas principalmente para o campo humano, sabe? Da gente lembrar da humanidade, sabe? De lembrar, tipo, das nossas potências enquanto seres, sabe? E não enquanto produtos, máquinas e produção, lança, enfim, nesse ciclo louco que é o neoliberalismo, né? Então, é sempre muito importante, é sempre um resgate muito importante, sempre retornar, né? Ter essa oportunidade de estar em contato com vocês. Sempre maravilhoso te ouvir, Jeff. Obrigada. Que bom, eu acho, né? Acho que a proposta do grupo é ser um espaço de pessoas que pensam a educação por essa perspectiva de, né, estética, ética, política, que falar de arte é falar também sobre a criação de quem nós somos, né? A criação do mundo que a gente vive, de nos lembrar que dentro e fora de aula nós somos responsáveis
pela criação do mundo, e não uma responsabilidade que vai colocar um peso no corpo, né, que já carrega um peso, né, um peso de um corpo trabalhador, né, de um corpo que acorda cedo, vai dormir tarde, que passa por tantas questões que a gente conhece aqui e tantas outras, mas uma responsabilidade que traz conexão com uma força criadora, né, de pensar que o nosso corpo molda a relação com o outro, né? Molda o outro também, molda porque temos plasticidade, né? Temos disponibilidade e abertura para se criar, para criar o outro também e para criar o mundo. Então, que bom que aqui é um espaço onde a gente pode trocar e criar juntos, sonhar juntos. Muito lindo te ouvir, Jefferson. Eu acho que eu fiquei pensando um pouco no que a Virna também falou sobre as coisas mais próximas do corpo, né? Que a gente está nem conseguindo mais, assim, parar, respirar, essas coisas que o tempo vai, né, atropelando, mas a gente, às vezes, poder fazer assim, né? Não sei, tem algo muito perto, né? Muito nosso, muito aqui, que está com a gente, né, o tempo inteiro, esse corpo que a gente é. Fico pensando nessas coisas miúdas, né, assim, desde as coisas das materialidades que a gente, por exemplo, pediu para vocês, né, de olhar ao redor, o que tem ao redor, quais as coisas que me afetam. Isso é um miúdo tão gigantesco, né, de poéticas, de memórias, que é sensorial, né? Quando a gente pega uma pedra que foi tirada do fundo do mar em tal momento e está aqui agora, ou um presente que eu recebi, né? Essas coisas, elas têm força e elas é isso que você falou, assim, em relação ao Frestas, né? Uma experiência que você teve que ela volta, né? Ela não está no passado, o passado está aqui. Então, eu acho esses encontros que potencializam o sensível fazem com que a gente volte para o nosso corpo, né? Assim, a concretude dele, ele inteiro, né? Ele, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente na boca, né? O gosto, ou quando a gente não vê e sente, né? O olho em outro lugar, as percepções que a gente ainda não nomeia, né? Tudo isso, agora eu estou indo mais longe, mas assim, tudo isso que é do corpo, que é do estar vivo, que é o da arte também, mas que é da educação, porque é o do que está vivo, né? É um resgate constante, né? Muito fácil a gente ir se afastando disso, saindo de tudo e ficando assim no mecanismo da coisa. Então, tudo que a gente puder, né, fazer com que voltar para o corpo, voltar para as relações com as coisas, eu acho que é muito potente como para a vida e para todas as nossas relações. Então, é muito lindo o seu depoimento, assim, que bom esse resgate acontecer, a gente poder ouvir esse resgate, né, e acreditar que até deu emocionei, assim, porque eu acho que a gente pensa muito sobre isso, deseja muito construir nossas relações através do sensível, assim, então é muito emocionante te ouvir, te agradeço. Queria dar uma palavrinha, muito bom realmente te ouvir, Jeff. Eu fico paquerando de longe o caminho que você tem feito e gostado demais de ver que só coisa boa, né? Trabalhando com Bia, fazendo mestrado, acho que isso já mostra aí numa aposta de não estar anestesiado, né? Não estar vendo a vida passar. Mas eu fiquei ouvindo vocês e me veio uma coisa assim que eu queria compartilhar, que é que quando a gente fala de sonho, né, de cultivar o sonho, e aí não só o sonho mesmo, né, o sonho que é a possibilidade de um sono que te permite sonhar, não é um sono, um sono raso, mas um sono de um corpo que também desfruta do descanso
efetivamente, sem estar sempre impregnado da demanda pela produção. Mas eu fiquei lembrando, no primeiro encontro, porque esse seminário, quem chegou depois, a Raíssa apresentou isso no final. Ela é o terceiro encontro, essa roda, né, o terceiro encontro que compõe esse seminário da gente, né, que também marca o encerramento da pesquisa que a gente fez com fomento da FAPERJ, que é o Ethos do Cuidado. Encerramento, mas não finalização, porque quanto mais a gente mexe no assunto, mais vem coisa. Mas aí eu quero dizer, no primeiro encontro, que foi presencial, a gente teve uma roda com as professoras cursistas que participaram em 2024 e 2025 dos cursos que a gente propôs, que tinham, isso que a gente está conversando era o foco do curso, né? Trabalhar com a nossa possibilidade de sair dos anestesiamentos, de vitalizar o corpo, de lidar, enfrentar, confrontar, compartilhar as coisas que nos mobilizam, que nos afetam, que nos exaurem. Enfim, aí nessa roda, uma professora, ao fazer o depoimento sobre como foi a experiência do curso, a Irene, ela disse assim, ela falou um monte de coisas muito bonitas, mas eu queria trazer esse pedaço que ela dizia assim, quando comecei a fazer o curso com vocês, eu estava muito sem esperança, muito cansada, para que eu vou fazer um curso? Para quem importa isso? Ninguém está dando muita importância para a educação, mas depois eu pensei, não, peraí, eu me importo. Ela fez esse gesto, ela levantou a mão. Isso ficou, assim, de tudo que eu ouvi, esse gesto, eu me importo, eu achei tão forte, tão bonito, porque... E depois ela continua falando, as pessoas olham para mim, ficava assim, muito entusiasmada, muito emocionada, alguma coisa assim. E que elas falavam isso quase como uma crítica. Como é que você pode ser entusiasmada e emocionada trabalhando com educação, com todas as precariedades do trabalho com educação, com todos os desafios? E depois ela falou, não, peraí, eu escutei isso como uma crítica inicialmente, ou como uma coisa que fosse um demérito, e não, eu quero afirmar isso. Que bom que eu sou emocionada. Que bom que eu continuo me encantando, né? Então, acho que tem também um movimento que não naif, ingênuo, porque a gente sabe que são muitas as questões que... Eu estou tentando evitar a palavra atravessam, gente, porque eu estou tão cansada de atravessar, tanta atravessa. Eu li 6 trabalhos hoje com 30 mil atravessas, então eu estou tentando fugir do atravessa. Vou tentar, vou ver se eu consigo atravessar essa fala sem falar atravessa. Mas então isso, sabe, Jeff, não é uma aposta numa atitude ou no modo de pensar a docência e a vida que desconhece as durezas, desconhece os cansaços. Não, para que cansaço? Ou fica olhando só para a leveza ou para a beleza das coisas, mas também não é um olhar que quer se acomodar em se desanimar com a vida, né? Pensar na palavra desanimar como na sua origem, né? Pensar em ânima, o que acorda a nossa alma. Então, acho que a gente tem trabalhado nessa perspectiva de acordar essa alma, animar essa alma que sofre, que se cansa, que se esgota, mas que quer se sentir viva e conectada, né? E é essa sensação de vitalidade, de conexão, que a gente encontra quando a gente está em coletivo, que a gente encontra quando a gente ativa a nossa sensibilidade, quando a gente move o nosso corpo, quando a gente toca nessa pele. É um pouco essa nossa aposta, né? E é uma aposta, a gente vai experimentando, vai... Então, assim, agradecer muito, foi linda, está sendo linda, não acabou ainda essa roda, porque também nisso, né, a gente hoje está fazendo uma atividade que a gente pode incluir as pessoas que fazem a formação à distância, o CEDERJ. E que a gente quer muito que a educação à distância não seja uma distância da educação, que seja uma experiência que permita que as pessoas se sintam da Unirio, pertencentes da Unirio. Então, que a gente possa abrir esses espaços, ainda que virtuais, onde a gente possa sentir, olha, a gente está junto, a gente está se formando aqui junto. Então é isso, agradecer muito a vocês que pensaram nesse encontro e a todo mundo toda a gente que conseguiu estar nele.
Raíssa, posso só passar à tua frente rapidinho para poder complementar, porque é ainda ligado ao CEDERJ? Só para a gente também, é isso um pouco, né? A gente tem tentado, ao longo dessas disciplinas, trazer um pouco disso, né? Um pouco desse corpo, dessa presença, desse encantamento também nas propostas, né? Então, a gente sabe das dificuldades e dos atravessamentos, apesar da Adriana não estar cansada de atravessar, mas os atravessamentos aí que a gente vai tendo ao longo do cotidiano e do quanto há uma distância, né? Numa educação à distância, mas a gente tem tentado também, né? O quanto não ter essa presença física em alguma medida, uma barreira, mas também é uma possibilidade da gente também se movimentar, né? É uma possibilidade da gente buscar outras formas de se conectar com essa distância e com vocês. Então, às vezes pode parecer até meio estranho, acho que às vezes, de repente, vocês pegam as avaliações e acham meio esquisito, que no meio da avaliação tem levanta, espreguiça, bebe água, né? Faz alguma coisa diferente. Mas a ideia é trazer um pouco desse movimento mesmo, né? Para uma coisa que institucionalmente é tão formatada, né? Não no sentido da plasticidade, como a Raíssa trouxe, mas num sentido de uma forma que todo mundo precisa se encaixar, né? E aí, essa possibilidade de trazer umas coisas meio doidas, que parecem, à primeira vista, um tanto quanto doidas, para as avaliações, é um pouco para isso, né? Porque agora, além de tudo, todas as avaliações são à distância, né? Essa disciplina em si é uma disciplina que está toda online, que é a disciplina de tendências contemporâneas do ensino das artes. E aí, por ela estar, né, toda online, toda à distância, a gente fica também, não tem nem essa coisa de se encontrarem para fazer uma prova, né? Então, também poder possibilitar um pouco isso, né? Experimentar os sentidos, experimentar outras formas de viver essa disciplina, mesmo nessa distância aí que acaba física, que acaba nos separando um pouquinho. Acho que é um desafio não só dessa modalidade de ensino, mas um desafio geral nosso, né, enfim, né, os avanços tecnológicos, com a nossa nova relação, porque acho que todo dia a gente cria uma nova relação com a tecnologia, né, inteligência artificial, enfim, muitas coisas para a gente pensar enquanto sociedade, e aqui, né, enquanto educadoras e educadores, acho que pensar, né, num mundo de inteligência artificial, pensar sobre a nossa própria inteligência, né? Não esquecer dela, assim, sobre o nosso próprio corpo, sobre, né, entendendo que a educação é um espaço de encontro entre seres e de compartilhamento de saberes, né? Isso é educação. Como é que a gente faz educação remota ser ainda educação, né? Enfim, mas só complementando a fala da Michelle, que fiquei muito tocada, queria trazer Estou lendo aqui os comentários, muito lindos, assim, coisas muito lindas, e algumas pessoas falando de desafios, né? Como é que a gente garante o corpo e a arte na nossa sala de aula, enfim. E teve um comentário que eu achei muito interessante, da Mariana Fernandes, que ela diz que gostou das provocações, mas que achou algumas reflexões limitadas a fragmentos do corpo. Acho que a gente trouxe a mão, né, muito como na nossa discussão, e que pode não provocar corpos diversos. E acho legal a gente comentar sobre isso. A mão, especificamente, acho que Carol vai querer falar, é a pesquisa, né, da Carol, então acho que a nossa fala, assim, a fala, né, das convidadas, sobretudo, diz muito sobre as pesquisas, né, em andamento, de mestrado e de doutorado. Então, claro, vão ter recortes, assim, mas acho interessante a gente comentar sobre isso, né, que aqui não foi no intuito de uma hierarquia da mão, né, mas de pensar a mão, né, que às vezes a gente esquece.
a nossa mão é feita por mini ossinhos e vários ossinhos, e o que ela pode fazer, né? E o que se constrói, né? Com ela ou sem ela, enfim. Mas achei interessante, porque é uma coisa muito relevante, né? Sobretudo, num ambiente que a gente discute educação, discutir os corpos diversos, as necessidades educacionais diversas, assim. Então, pesquei aqui esse comentário, acho legal. Posso comentar? É super importante, sim, o comentário. Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente não está exatamente. Claro, a gente fala da mão, né? Da mão, manusear, mas eu penso que a mão é o corpo todo. A mão como uma imagem do fazer, né? Do ato, talvez tenha faltado até essa elaboração, né? De que a gente está falando, já está deslocando um pouco da questão cabeça, né? Do olho, da fala, do cérebro, do conhecimento aqui nessa parte do corpo, a gente está deslocando para uma outra parte que, na verdade, também se desloca para atrás do joelho, para o pé, para trás da orelha, para a axila, eu acho que as nossas ações práticas também como grupo, a gente tem uma relação muito forte com o corpo no chão, com o rolamento, com sentir todas as partes, né, com outros apoios, outras relações com a verticalidade. Então, eu acho que a gente está trazendo uma imagem, né? Acho que a mão aqui é uma imagem, uma metáfora também, de como a gente pode deslocar as coisas do mundo, né? E não necessariamente pegando com a mão, né? A gente fez muito esse gesto, sim, a gente optou quase como cenicamente, né? Como assim, se fosse um espetáculo, a gente estaria dizendo que as cenas são a mão e a cabeça, né? Porque é só o que a tela pega. Minto! No ensaio, a gente pensou né, deslocar, inclusive, a câmera. Então, são elaborações que acabam sendo escolhas e que provocam muitos debates interessantes, como esse. Mas eu acho que aqui é uma mão que se espalha, sabe? É uma mão que realmente vai abranger o corpo todo. A gente tem esse pensar sobre um corpo inteiro, né? Em relação tanto na sala de aula, quanto na sala de ensaio, quanto na vida, assim, né? No dia a dia. Então, não sei se respondi, mas eu acho que é para abrir mesmo, né, as imagens do que a gente já trouxe como deslocamento de cabeça e deslocar para a mão, que desloca para outra parte, para outra parte, para outra parte, e assim vai. Mas obrigada pela colocação. Olá! Também queria. Ah, desculpa, Lorena, depois você Eu tô fala. com uma levantada aqui, eu só queria fazer um adendozinho. Eu queria comentar sobre como eu me reconheci muito nessa humanização dentro da sala de aula, porque eu fui a criança que era considerada por muitos professores curiosa demais. E agora que eu faço pedagogia, eu comecei a me perguntar, gente, como alguém consegue ver uma criança como curiosa demais? Eu era aquela tipo de criança que ficava para morrer quando terminava a prova e sua única opção era abaixar a cabeça e esperar. E tinha muitas vezes que eu acabava mais rápido e eu só tinha que ficar meia hora, às vezes quase uma hora, com a cabeça abaixada, tendo que esperar para poder fazer as minhas coisas. E eu vou compartilhar da professora Glória, que ela entrou na minha vida no 4º ano. Ela ali via nós, os alunos, como seres humanos. E ela ensinou muito pra gente em relação dessa coisa da mão, só que não foi exatamente assim. Ela teve uma aula que ela sentou com a gente e ela começou a conversar sobre como tudo na escola a gente era esperado que fôssemos adultos e que nós éramos crianças. E eu lembro que, antes disso, as nossas aulas em relação à ciência era sentado dentro da sala de aula. No máximo, fazia aquele testezinho do feijão.
mas ela levou a gente para fora. A gente pôde recolher as pedras e reconhecer que tipo de pedra cada uma era, se era sedimentar, recolher as folhas e mostrar de que jeito cada uma estava. E foi ela que me fez crescer para querer se tornar professora. Porque eu vi que ser professora não era só aquela coisa de chegar na sala de aula, passar coisa no quadro e deixar que as crianças copiassem, falar para ela ficar quieta, que você podia tocar numa criança, no coração de uma criança. Não vou utilizar a palavra atravessar, então realmente é tocar no coração de uma criança de uma maneira que é simples, porque éramos crianças, eu moro na mesma favela desde que eu era pequena. Quando eu era pequena, ela não era pacificada. Então, éramos crianças que estávamos diariamente ali na violência. E ter uma pessoa gentil, abrindo os braços para a gente, guiando no mundo, fazendo reconhecer a beleza das coisas, muito além do que só uma sala de aula, foi uma coisa libertadora. E agora chegar na faculdade, poder ver o projeto que vocês estão fazendo, e tanta gente concordando com isso, é muito bom, honestamente. E era só isso, obrigada. Só isso não, isso é tudo. Obrigada, Lorena. Isso não é só isso, é tudo que você falou. Tudo, tudo. Muito obrigada. Esse é o sentido da educação. Obrigada pela sua fala, Lorena. Eu queria só dialogar um pouquinho assim com essa questão da mão, a partir também do que a Carol trouxe, que eu lembrei de um poema do Manuel de Barros que ele começa assim: para apalpar as intimidades do mundo. E aí eu fiquei pensando, né, o que que se abre para mim como enquanto imagem quando ele fala de apalpar, né, essas intimidades do mundo. E acho que isso tem a ver com essa curiosidade da criança, né, essa curiosidade de tocar, de sentir, de conhecer pelo corpo, que a Lorena traz também, né. E aí, pensando nesse conhecer pelo corpo, eu acho que tem a ver também com pensar essa mão de uma maneira expandida, né. Então, esse corpo inteiro, esse corpo todo, como esse território do sensível, né, do sentir, que a Carol traz, e pensar também nesses modos de tocar e ser tocada, né, que muitas vezes são numa relação direta com o corpo e as matérias do mundo, né, aquilo que a gente toca com a pele, com o cotovelo, com a cabeça, no momento que a gente senta na cadeira, né, esse tocar e ser tocado, essa relação corpo a corpo com o mundo, mas também aquilo que nos toca, de uma maneira sutil, talvez, pela palavra, aquilo que nos toca pelo um olhar, aquilo que nos toca pelo cheiro, né, pelo som, aquilo que nos toca e nos faz tocar também outros corpos, outros mundos, né. Então, pensar corpo também, né, acho que quando a gente pensa corpo no Frestas, a gente não pensa só nesse corpo físico, né, material, é também um corpo, simbólico, né, também um corpo forjado pela cultura, no território, no campo social, né, nos seus territórios de origem, de transformação, né, também um corpo emocional, né, também o corpo como como uma construção, né, a partir da inseparabilidade entre corpo e mente, né, e como que isso nunca se separa da cultura, né, dos modos que a gente aprende a se relacionar com os nossos próprios corpos, né. Então eu acho que é uma maneira também da gente poder ampliar, né, esse diálogo e do tocar e ser tocado, né, e ampliar esse sentido da mão, né, enfim. E aí acho que quando a gente está nos processos das pesquisas artísticas, a gente cria certos recortes também a partir da nossa prática, né. E por exemplo, agora que eu estou num processo de investigação entre corpo e barro, né, onde muitas vezes, a mão ocupa uma centralidade também no processo, né, de modelagem, de sova, né, de preparação da argila,
de construção de um forno para queima, como que essa mão ocupa essa centralidade, mas também como que, de alguma maneira, o fazer nos faz corpo, né? A gente se faz corpo enquanto cria, e a gente não se faz só mão, né? Então, como que esse sentido, essa noção de mão como imagem, como uma mão expandida, ela se alastra pelo corpo inteiro à medida que a gente é tocado de outras maneiras e toca de outras maneiras, né? Então, acho que é muito interessante a gente pensar isso também nos processos de criação, né? O que nos faz corpo enquanto a gente cria, né? O corpo não como algo dado, pronto, né? Mas o corpo na sua processualidade, que é a própria vida, né? Então, acho que é uma questão, assim, né? Sempre uma questão para a gente avançar, retomar, expandir, né? E dialogar. Bom, a nossa roda está marcada até as 9 horas. A gente está já indo aqui para o finalzinho. Mas, né, antes que o tempo termine, queria saber se alguém quer, né, se nossas convidadas querem fazer alguma fala final, né, se alguém aqui, né, também quer falar alguma coisa para a gente já ir finalizando, acordando desse sonho. E queria dizer que esse mesmo poema do Manuel de Barros, ele fala que para a gente apalpar a intimidade do mundo, uma das coisas é desaprender. E acho que desaprender o que é corpo, né? Desaprender o que é educação, no sentido de abrir possibilidade para criar o que é o corpo de outra forma, criar o que é a educação de outra forma. Se encontrar com outras formas é apalpar a intimidade do mundo, assim. Então, queria convidar aí para as nossas últimas palavras, para a gente poder encerrar esse nosso sonho. É agora? É agora. Bom, eu queria ler um poema. Esse poema está nesse livro aqui, Nostureza, Poesias sobre a Natureza de Aprendizagem da Criança. E essa escolha veio assim, né, aqui durante a nossa conversa, de falar de sonho, de falar de educação, de falar de arte, de falar de criança também, né, pensando criança também não só como uma fase da nossa vida, né, mas como uma potência de vida, né, que habita o corpo e que a gente pode se conectar em diferentes idades, em diferentes tempos, né, não isso que fica lá em algum lugar no passado, mas isso que caminha com a gente, né, todo dia, que também nos faz corpo. E aí esse livro é da Fernanda Poleto, que é uma educadora das infâncias e poeta. E aí é um poema chamado Há Crianças. Há crianças nas areias da beira dos rios, desde que a humanidade nasceu, e até bem antes. Há crianças no olho do pássaro, e há crianças no contato do pássaro com o ar e no pouso dele também. Há muitas crianças em ciranda criando a circularidade da forma da lua. Há crianças no mato que cresceu no quintal de casa, no movimento contínuo que o verde tem em sempre abrigar a vida. Há crianças na fronte da face dos cães, orbitando sua lealdade conosco. Há crianças no pulso da seiva das árvores, na casca rugosa, lisa, macia, espinhenta, e por todas as partes unas de todas as árvores. Na respiração das folhas, exalação das flores, e há centenas de crianças expandindo seus galhos. Há crianças habitando a escuridão,
nas cores da aurora boreal, e há crianças nos abismos submarinos, profundos e desconhecidos. Há crianças nas pedras habitadas, sobre e dentro da terra. Há crianças no sonar das baleias e na pele inexplicável dos golfinhos. Há crianças nos minerais das estrelas e há minerais das estrelas nas crianças. Há crianças nos silêncios que habitam antes de uma tempestade. Há crianças dentro do Rio Doce, Amazonas, Tapajós, São Francisco, Tietê, Xingu, Tocantins, Solimões, no Rio Negro, Madeira, Rio Uruguai, Paranapanema, no Jequitinhonha. Há crianças nas terras esquartejadas pela Vale do Rio Doce e na memória dos órgãos amputados da montanha de Serra Pelada. Há crianças nas areias noturnas do deserto e na umidade imensa dos nutrientes da floresta amazônica. Devo dizer também que há crianças no medo de amar, na doença, no bem-estar, bem como no muro ou na abertura imensa e infinita ao prazer. Há crianças em tudo que vejo, no que ouço e sinto, porque, como nos revelam os parentes indígenas, integrar a natureza é abranger cosmicamente nosso laço familiar, que nos mantém sãos no desenvolvimento da vida e mantém nossas crianças sempre de mãos dadas. Esse poema a Fernanda Poleto dedicou ao Ailton Krenak. Então, que as nossas crianças nos façam sonhar. Só precisamos manter ela bem acordadinha dentro de nós, para a gente poder sonhar. Então, que todos possamos acordar a nossa criança interna, e ela vive dentro de nós, e é através dela que a gente se permite tudo isso, brincar, jogar, experimentar, ver, se perguntar, fazer poesia e tudo mais. Que dá sentido a gente estar, e que sabe que tem corpo, e que sabe que é natureza. Então, precisamos aprender com ela, deixar ela bem acordadinha dentro da gente, assim. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Lindo, Virna. Socorro, me emocionei. Obrigada a todas e todos que nos ouviram, que participaram, que sonharam com a gente. Foi uma delícia criar esse encontro e que venham outros muitos. Obrigada, gente. Acho que é isso. Finalizamos nosso encontro. E eu adorei, não sei vocês, mas foi muito bom Eu criar, adorei estar. também. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Bom descanso e bons sonhos. Agora de um outro modo. Bons sonhos.